A paz do Senhor Jesus. Chegamos nessa quinta-feira debaixo da graça e do amor do Rei da Glória, né, gente? Como eu sempre falo, gente, guarde isso no coração e na mente de vocês. Se você está viva, porque ainda há propósito de Deus para com a sua vida, para ajudar outras vidas. Hoje nós vamos falar em João, capítulo 5, né? Quando Jesus ele cura um paralítico, né? Vamos ler o capítulo 5, né? E vamos ver o que o Senhor Jesus tem para nos ensinar, tem para nos falar na tua palavra. Mas antes disso, vamos orar para agradecer ao Rei da Glória por esta oportunidade. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Nós não somos dignos e nem merecedores do Senhor, mas nós precisamos de Ti. Pai, tenha misericórdia das nossas almas, Pai. Vai indo de frente, Pai, desse vídeo. Guarda, Pai, a vida desta pessoa que parou para assistir esse vídeo. Pai, eu uno, Senhor, a minha fé para com a dela. Pai, entra com a Tua providência. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos começar do versículo 6 e vamos ler até o 18, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus viu um homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia que tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Né, gente? Como eu já falei para vocês, né? Tem o Jesus, tem o Deus, né? Vamos ser mais claro. Tem Deus da religião e tem o Deus que é o nosso Criador. Né, gente? Eu não sei se vocês sabem que os judeus, os fariseus daquela época eram os religiosos, né? Eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram santos, né? Eles queriam sempre mostrar, né? É o famoso viver de aparência, né? Mas Deus, ele não olha a aparência, ele vê o coração, né? Que isso nos relata em 1 Samuel, né? Quando Deus mandou o profeta para ungir o rei, né? Que nós já conhecemos essa história, né? Davi foi ungido a rei, mas eu só tô dizendo isso para vocês poderem entender o que o Senhor Jesus está querendo falar conosco. Ontem à noite eu estava lendo, né, esse capítulo, eu estou lendo João, né? Porque, gente, o Velho Testamento nós podemos ler ele, né, para nós ter mais conhecimento da história. Mas hoje em dia, né, nós estamos vivendo na graça, nós vivemos o Novo Testamento. Claro que o Velho Testamento ele tem a mesma importância, mas eu aconselho a vocês a ler o Novo, porque é o que nós vivemos hoje.
né? É o momento da graça, né? Nós estamos aqui à espera do Senhor Jesus, né? E o que me chamou muita atenção, né? Os homens, né, são sempre homens, eles são limitados, isso não muda. Pode passar muito tempo, pode passar muitos anos e ele continua sendo limitado, né? Quando nós lê, o que a gente já acabou de ler, né? Que esse homem, ele já estava nesse tempo, com esse problema já há 38 anos. E quando Jesus ele chega, né? Ele viu o homem e Jesus já sabia quanto tempo. Mas mesmo assim, Jesus chega para ele e fala: você quer ficar curado? Jesus ele poderia dizer, né? Se Jesus pensasse com a nossa mentalidade, né? Ele poderia dizer: nossa, ele já está há muito tempo assim, deixa ele viver assim, né? Mas Jesus não, ele perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Se ele soubesse, se esse paralítico soubesse com quem estava falando, ele não ia responder isso. Ele ia falar: sim, eu quero. Mas ele talvez pensou que Jesus era um ser humano comum. Aí ele já diz para Jesus o impedimento, o que impede ele, né? Ele já começa a colocar obstáculos. E nós, seres humanos, somos especialistas em colocar obstáculo nas coisas. Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Aí Jesus ouve e Jesus é bem direto e sutil. Levante-se, pegue a sua cama e ande, né? Jesus está querendo dizer para nós lutar, para nós enfrentar qualquer situação e não colocar obstáculos, né? No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar, né? Aí depois, né, essa notícia, ela se espalhou, né, por toda a região. Aí chegou aos ouvidos dos religiosos. Aí vamos pular pro 15. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus de quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Né, gente? Como eu já falei em outros vídeos, nós limitamos o poder de Deus em 4 paredes. Jesus, ele é grande, Jesus, ele é poderoso. E o que impede das coisas acontecer é a nossa falta de fé. É a nossa falta de confiança 100% ou 1000% em Deus. E isso que nos prejudica, porque Deus, ele continua sendo Deus. Isso não vai mudar, mas prejudica a nossa vida aqui na Terra, porque nós somos finitos, nós temos um fim, né? Nós vamos morrer e para onde vai a nossa alma, né? Aí eles chegaram aí Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus está falando do Deus verdadeiro, Deus criador, não o Deus que é apresentado nas religiões, que para Deus agir na sua vida, para Deus tocar em você, primeiro você tem que fazer uma mudança exterior. A partir de hoje você tem que usar saião, a partir de hoje você tem que usar coque. Mas eu conheço um Jesus, esse Deus que a gente está lendo aqui, que é o Deus que trabalha a todo momento, a toda hora, em todo centésimo, ele está trabalhando. Ele é um Deus que muda primeiro o nosso interior. Ele muda de dentro para fora. Isso é o Jesus que eu conheço, porque ele fez isso comigo. E eu creio que ele pode também fazer na sua vida, se você tem fé e se você aceitar ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Amém? E Jesus é bem direto, claro, diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E o 18. E por que ele disse isso? Os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo,
pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Né, gente? Muitos religiosos, não digo todos, porque tem uns ainda que tentam sair, vamos dizer assim, são aqueles religiosos que enxergam as cordas, né? E tem aqueles que não enxergam, né? Aí diz assim, né? Como a gente acabou de ler, os líderes de Deus ficarem mais com vontade de matá-lo, né? Porque tem muitos religiosos, muitas pessoas que têm a mente muito fechada. E quando você não faz o que a religião impõe, né? Eles começam a te olhar torto, começam a te olhar como o diabo, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim as coisas. É igual, por exemplo, quando você para de frequentar uma instituição religiosa, as pessoas já olham você como o desviado, é o sem salvação, é o que não tem Jesus. Gente, isso é a mentira mais boa contada de todos os tempos. Você está dentro de um templo, não diz que você está com Jesus. E se você está fora dele, não diz que você está com ele ou sem ele. Entendeu? O que faz você estar com Jesus é a sua vida, é a sua mente, sabe? Não é você estar dentro de um templo, não é você estar com roupas que cobrem até o seu pescoço. Isso não diz nada, entendeu? E isso não diz nada, né, gente? Isso não diz nada. Vamos voltar aqui, que o vento aqui atrapalhou. E eles ficaram com muita raiva, porque Jesus falou, né, que ele era filho de Deus e que o pai dele também trabalhava em todo o tempo e ele também trabalha, né? E os religiosos, os judeus, ficaram furiosos e estavam querendo matar Jesus. Ele ficou com mais raiva porque disse que era Deus, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus fora das cordinhas, porque Jesus, ele não quer, Deus, Jesus, ele não quer a gente obrigado, ele não quer a gente preso. Jesus nos chamou para ser livre, livre de mente, livre de corpo, livre, sabe? Entendeu? Então, hoje em dia, nós vivemos em muitos paradigmas que estão levando pessoas para o inferno e ainda está impedindo de elas conhecer Jesus mesmo, sabe, gente? Então que vocês vão ficar com essa palavra, tá, gente? Jesus está voltando, mas enquanto isso, vamos estar aqui para reforçar, renovar a nossa fé, né, gente? Jesus não é religião, gente. Coloque isso na mente de vocês, tá? Você não vai ser salvo só por frequentar. O que faz você ser salvo é você aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e reconhecer que você é nada e que Ele é o tudo, que Ele é o Mestre, é o Senhor da sua vida. Amém, gente? Que vocês vão ficar com essa palavra. Que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês.